Olá, eu sou a Maica Castro e quero hoje trabalhar o tema com vocês que é oração. Mas eu quero trabalhar de uma forma para que eu possa te ensinar a orar. Lógico, gente, que é um tema vasto, mas eu vou pegar uma pequena parcela em poucos minutos, tentar te explicar pelo menos o básico de como é que você precisa orar. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 11, a partir do verso 9, assim: E eu vos digo a vós, isso é Jesus falando, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual o pai que entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem. O versículo ele está falando que se você pedir, se eu pedir, e se eu insistir, né? Porque tem coisas que eu preciso insistir, ele disse que vai fazer. Não sou eu que estou dizendo, é ele. E aí ele está dizendo, né? Se o ser humano que tem a sua raiz, que é má, né? Por natureza, né? O que dirá e que dar as coisas boas geralmente aos seus filhos quando pede, o que dirá um filho de Deus pedir ao seu próprio pai? Quem será esse Deus que não lhe daria? Falando em grosso modo, tá, gente? Aí você pode me falar, Maica, vamos ser bem honesto, tá? Porque às vezes a gente cai na religiosidade e fica tentando fingir uma coisa que não é real. Me diga aqui, tudo que você já pediu alguma vez para Deus aconteceu? Mesmo que você tenha insistido por dias e dias, feito jejum, clamado, orado, chorado, fez campanha de oração, ajudou, pediu ajuda do teu líder religioso, pediu ajuda dos teus melhores amigos, ora por mim. Por causa que você insistiu, como o texto está dizendo aqui, insistiu, você conquistou exatamente da forma que você pediu? Sendo honesto consigo mesmo. Não, né? Tem coisas que às vezes algumas pessoas até se decepcionaram com Deus, tá? Entre aspas. Tem pessoas que estão magoadas, ofendidas e muitas vezes a ignorância no sentido da palavra é que acaba dessa forma frustrada. A Bíblia fala que o povo dele morre por falta de conhecimento. Que conhecimento, gente? A palavra de Deus. Então, Maica, você está querendo dizer o quê? Porque o versículo diz isso, que se eu pedir, eu buscar, eu vou receber, as portas vão se abrir, e que se os pais da carne estão dando ao filho, se eles pedirem algo, eles não vão dar algo contrário àquilo que eles pediram, e Deus está dizendo que imagina ele, né? Que é esse Pai Celestial, como que não daria se o seu filho pedir? A Bíblia diz também, e aproveitando que você tem essa dúvida, eu acredito, né? Diz lá em Tiago, capítulo 4, assim: 4 verso 3, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Olha aí a questão. Se você quiser ler o capítulo todo, você depois dá uma meditada. Mas olha o que ele diz aqui nesse versículo. Ele diz que tem pessoas que não estão recebendo porque pedem de uma forma totalmente contrária, com motivação errada daquilo que deveria pedir.
Então, há pedidos que podem até ter sido feitos insistentemente, ou vão ser feitos insistentemente, mas não vão ser ouvidos, não vão ser dados, atendidos de acordo com como eu e você queremos. E aí você pode me dizer, Maica, então como é que eu tenho que fazer? Nós vamos aprender com o mestre, que é Jesus. Olha o que o mestre nos ensina. Lá em Mateus, capítulo 6, verso 9 e 10, diz assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, qual é o segredo do pedido? Eu pedir, mas eu sempre tenho que selar essa minha oração, dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade. Pai, eu quero tal coisa, mas que seja feita a tua vontade. Porque a Bíblia fala, lá em Romanos 12, versículo 2, se não me falha a memória, que a vontade dele é que é boa, agradável e perfeita. Se ele fala que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, isso quer dizer que o inverso é o quê? A minha vontade é má, imperfeita e desagradável. Então só ele que sabe de verdade o que o meu coração precisa. Nem eu mesma sei exatamente o que eu necessito. Isso nós poderemos talvez tratar em outro conteúdo, em outro momento, falando um pouco mais. Nós já falamos algumas coisas sobre o coração. Se você é novo aqui no canal, nunca assistiu, dá uma passeada nos demais vídeos, que com certeza você vai encontrar muito mais coisas que você pode aprender falando sobre o coração. Mas por enquanto a gente vai continuar falando sobre o tema, que é a oração. Eu peço que também que venhamos a ler lá em 1 João, capítulo 5, verso 14 ao 15, que diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que a Ele pedimos, ou o que dele pedimos. Então, olha o que o versículo lá de 1 João capítulo 5 fala. Ele fala se for de acordo à vontade de Deus. Então não é de acordo somente à sua vontade. Não é só porque você quer. Não é igual uma criança. Se nós, adultos, se uma criança que está gripada, por exemplo, está com febre, ela pede para tomar um sorvete, você simplesmente vai deixar? Só porque a criança está pedindo? E você sabe que isso vai piorar a garganta dela? Não. Porque você é a pessoa adulta que tem uma visão mais ampla da situação e sabe exatamente o que a criança pede e precisa. Mesmo que ainda que o coração dela anseie, mesmo que ela chore, mesmo que ela se jogue no chão, uma pessoa madura, adulta, ele não vai dar só porque a criança pede, ou pelo menos não deveria. Ela vai priorizar o bem-estar. De fato, o que essa criança precisa? Se nós que somos maus, se nós que a nossa raiz é pecaminosa, somos falhos, imperfeitos, fazemos isso com as crianças, pelo bem dela, o que dirá Deus? Deus é que é onisciente, tem uma visão ampla e sabe exatamente o que você e eu precisamos. Eu lembro que uma vez, e eu gosto muito de citar os meus exemplos, porque a gente não pode ficar vivendo só de testemunho dos outros, né, meu povo? Nós temos que ter as nossas experiências. Peça ao Senhor experiências. Eu queria muito, muito, muito uma coisa. E não tinha nada, não era um pedido impossível, não era um pedido que não era lícito, nada. E eu pedi a Deus, eu jejuei, eu orei, eu clamei. Isso tem muitos anos. E chegou uma hora que eu já vi que já tinha meses e meses eu pedindo, parece que deu um clique. E aí eu disse, soluçando, Deus, o Senhor sabe o meu futuro, o Senhor sabe o meu amanhã.
E se eu estou te pedindo isso, se olha amanhã que isso não vai fazer bem para mim, que isso vai só atrapalhar a minha vida, eu te peço que tu não me ouça, que tu faça a tua vontade, não a minha. Mas, gente, foi fácil fazer essa oração? Não, porque meu coração tava desse tamanhozinho. Eu queria dizer assim, não, Deus, mas eu espero que eu esteja enganada. Olha, não leve em consideração, não. Eu tô fazendo por fazer, me dá o que eu tô pedindo. Mas Deus é tão perfeito. Essa oração tem muito mais de 10 anos. Ele não me deu o que eu pedi. E como eu agradeço a Deus, porque Ele não me deu o que eu pedi naquela época. E como eu queria tanto, 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 assim como uma criança que não tinha noção, pedindo algo pro pai. Deus não me ouviu. Eu podia me revoltar? Poderia, Deus, por que tu tá fazendo isso comigo? Por que tu deu pra Ciclana, Beltrano? E por que pra mim tu não dá? Poderia, eu poderia me comportar como uma criança birrenta, mimada. E não julgo quem faça. Eu só tô dizendo que eu escolhi não fazer dessa forma. E anos depois eu consigo olhar para ele e agradecer pela oração que eu não fui ouvida. Olha que interessante, gente. Você já agradeceu a Deus por alguma vez ele não ter feito o que você pediu? Ele não ter atendido o teu pedido porque você percebeu que era um pedido que hoje não te faria bem? Vamos lá. A Bíblia diz lá em Romanos 8:27 assim: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo à vontade de quem? Da tua? Da vontade de Deus. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como nos convém, mas que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E como eu li agora há pouco, que quem conhece a intenção do nosso coração, gente, nem eu e nem você sabe de fato que o meu coração, o seu coração, o que habita dentro dele. Só ele é que sonda. A gente até acha, mas só ele é que sabe. E ele diz que o Espírito Santo é que vai interceder e de acordo à vontade de Deus é que vai acontecer, é que ele vai pedir. É por isso que nós temos que fazer exatamente como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Quando nós lemos lá, mas que seja feito lá em Mateus 6, a partir do verso 9, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque só Deus, o Espírito Santo é que sabe o que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessito. Então eu quero te motivar a passar a orar dessa forma se você não ora. Se você já até sabia, mas talvez por falta de percepção, deixou de fazer, ou talvez nunca fez, que você sempre peça ao Senhor. Deus, parece ser grandioso, parece que o propósito é maravilhoso, é algo que eu preciso muito, mas independente de qualquer coisa, que seja feita a tua vontade, não a minha. Não a minha. Interessante, já para terminar, a Bíblia fala que a gente às vezes pega a mania, que se Deus quiser, eu vou fazer isso se Deus quiser, mas já se tornou um hábito. Um hábito que a gente fala sem discernimento, mas a gente tem que fazer realmente pensando dessa forma. Eu só vou fazer isso, eu só vou para tal parte se Deus assim quiser, e faça isso com discernimento e entendimento. E não fale só por um hábito, por repetição, como muitas vezes fazemos. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13, assim, ó: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveria dizer: se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, vamos focar nessas referências que eu falei agora, para fechar. Muitas das vezes nós falamos, eu vou viajar daqui 1 mês, viajar daqui 2 meses, vou fazer tal coisa, vou me mudar, vou... Mas ele fala que isso é uma vã pretensão.
Essa vanglória de fazer planos sem perguntar a Deus a vontade dele, o propósito dele, ele diz que esse tipo de coisa é maligna. Tem pessoas que vivem fazendo planos, projetos e nunca se pergunta, Deus, mas o Senhor quer que eu faça isso? Você querendo perguntar ou não, não vai mudar nada, porque o que vai prevalecer é a vontade dele. E ele fala, se você vive assim, ele está dizendo que é tolice. Porque a vontade dele é que vai prevalecer. Então, começa a guardar o teu coração e pedir ao Senhor todas as vezes. Espírito Santo, eu estou te pedindo isso, mas só tu sabes o amanhã. Eu não sei nem se eu vou estar vivo, viva. Mas que seja feita a tua vontade. Agora faça essa oração não por um hábito, como uma reza, como uma repetição. Faça com entendimento e prepare-se de fato o teu coração. Prepare o teu coração, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Como eu falei, não é fácil. Como eu te contei, te dei esse meu exemplo. E hoje eu me alegro por ele não ter realizado esse desejo que eu tanto pedi, que eu tanto implorei. E é isso. Eu quero pedir que você se inscreva, compartilhe, que você curta, colabore com esse canal. Eu tenho certeza que esse canal foi propósito e é propósito de Deus. Eu relutei bastante para fazê-lo, mas eu pedi que fosse feita a vontade dele e eu creio que é vontade dele, mas eu preciso que isso seja uma ajuda mútua, que eu faça a minha parte. Eu quero pedir a colaboração de vocês. Já agradeço de antemão a todos que têm colaborado, que têm ajudado, que Deus te abençoe e que essa palavra possa encontrar uma terra fértil no teu coração. E que aqueles que estão investindo dessa forma, semeando, multiplicando essa palavra, eu profetizo que Deus possa te dar a devida paga por ter investido, por estar investindo de alguma forma no reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Ele te faça crescer em sabedoria, em conhecimento e discernimento. Fica na paz.